Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gabriel Guedes e esse é o canal Matemática na Ativa. Nesse vídeo inicial de retorno, vamos trabalhar uma questão da Olimpíada Pernambucana de Matemática do ano passado, de 2022, que foi a última edição. É uma questão do nível 1 para esquentar os motores. Então não perde, fica até o final. Não esquece de se inscrever e de dar o like. Vamos para o vídeo. Então, o que é que a questão diz? A questão diz o seguinte: considere os múltiplos de 7 entre 1 e 222. Somando os restos das divisões de cada um deles por 2, qual o resultado obtido? Item A, 15, B, 16, C, 17, D, 18 ou letra E, 19. Então, quando a gente vê esse tipo de questão, qual é a primeira ideia que eu tenho que ter? A ideia aí, se fala de múltiplo, eu tenho que pensar em quantos múltiplos de 7 cabem dentro de 222. Então, observa só. Se eu pego 222 e divido por 7, eu vou obter quanto? 3 vezes 7, 21, sobra 1, 12, 1, resto 5. Prova real, né, que a gente sabe lá das séries do ensino fundamental, quer dizer que 222 pode ser escrito como 7 vezes 31 mais 5. Ok. E o que é essa divisão me dá de informação? Ela me diz o seguinte: que dentro do 222 cabem 31 múltiplos de 7. Em que sentido? Veja só, vou passar o 5 para o outro lado subtraindo, então o maior múltiplo é 217, né? Que é 31 vezes o 7. O que é que eu quero dizer que cabem 31 múltiplos dentro do 222? Quer dizer o seguinte: eu tenho 7, 14, 21, 28, 35 e assim por diante. E o maior deles, que é menor do que o 222, é o 217, certo? Então, nessa lista aqui dos múltiplos de 7, que são maiores que 1 e menores do que de 222, tem o 7, o 14, o 21, o 28, o 35, até o 210 e 217. Esse 31 aqui me diz que essa sequência tem 31 elementos, certo? 31 elementos. Desses 31 elementos, o que é que eu tenho? Então eu sei, eu tenho todos os múltiplos aí, eu sei mais ou menos a estrutura da sequência. Só que ele diz, somando os restos das divisões de cada um deles por 2. Mas o resto de um múltiplo de 7 por 2 só pode ser o quê? O 7 deixa resto quanto? 1. O 14, 0. O 21, 1. Né? Porque esse cara aqui é 2 vezes 3 mais 1. 14 deixa resto 0, porque é múltiplo de 2. Os múltiplos de 7 são pares ou ímpares. Os caras que são pares, os elementos que são pares, deixam o resto 0. Os que são ímpares deixam resto 1 na divisão por 2. Né? Um número dividido por 2 só pode deixar resto 0 ou 1. Quando ele é par, ele deixa resto 0. Quando ele é ímpar, deixa resto 1. Vamos analisar os restos agora. Resto é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aí tem o 0 e o 1. Certo. Então, para eu determinar qual é o resultado da soma, basta eu saber quantos desses elementos aqui são pares e quantos são ímpares. Por quê? Porque o que vai influenciar nessa soma são os elementos que são ímpares. Os pares deixam resto 0, eles não influenciam em nada na soma final dos restos das divisões. Tranquilo. Então, qual o total aqui de elementos? 31. Agora observa que
eu tenho um ímpar, um par, um ímpar, um par, um ímpar, um par e assim por diante. Um ímpar, um par, um ímpar, um par. E eu começo com ímpar e termino com ímpar. Então quer dizer que desses 31, eu tenho um ímpar a mais do que eu tenho os pares. Então se eu tenho 31 e eu tenho um ímpar a mais, quer dizer que eu tenho 15 números pares e 16 números ímpares. Certo? Se eu tenho 16 números ímpares e cada um deles contribui com 1, eu somar 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 16 vezes. Eu vou obter como resultado o quê? 16, né? Então, resposta final é 16, item B. Então, lá na prova, a gente marcaria o item B. É isso, terminamos a solução. É claro que eu fiz falando a maior parte da solução. Se você vai fazer isso na prova, na parte dissertativa, você tem que escrever bem bonitinho. Tem muito mais desse tipo de questão na playlist sobre aritmética, restos. Dá uma olhadinha lá no canal. Se gostou, dá o like. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilha com um amiguinho. Quem estuda junto aprende 2 vezes. E até o próximo vídeo. Valeu!